mais uma vez a nossa recursos, todos reunidos em seu nome, possamos juntos estudarmos aqui todas essas lições e levar para a nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Então vamos lá, né, Claudinha? Dar continuidade do estudo aí, capítulo 6. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Parabéns aos papais, né? E às vós, né? Aos vovôs, né? Uhum. E no meu livro aqui, é página 85, 86, meu livro mais antigo. Aí nós paramos aqui, ó. E a Zenóbia, ela conduziu um grupo, né, com Jerônimo André, desculpa, Luciana e o padre Hipólito, né? Eles foram lá resgatar. Oi, a Cláudia caiu de novo, né? Espera ela voltar aí. Engraçado que é a segunda vez que isso acontece, né? Quando ela começa a apresentar, cai. Deixa eu ver com ela aqui. O Wilker, Oi. na última reunião, no final, Vicente, né, Vicente, você falou do capítulo 15 do Evangelho, né? E aí eu fucei lá, eu li. E você falou só um pouquinho, ficou um monte de coisa para você falar, né? Muita coisa interessante que você percebeu. Aí a Cláudia já voltou, mas eu acho que talvez, né, a gente possa ouvir. Porque eu li e eu não consegui perceber, né? A o que mensagem. você... E aí, às vezes, a gente discutindo junto, né? A gente ouvindo o outro falar, a gente percebe. Sim. Vamos dar continuidade aqui, dando que no momento oportuno o Vicente comenta aí. Tá muito sério hoje, Vicente. Ô, Cláudia, pode falar, seu telefone tá mudo. Ó, seu tá mudo, tá ativado aí. Vicente tá com cara de que acordou agora. Tá me ouvindo? Agora sim, Cláudia. Tá, então vamos continuar aqui. Desculpa aí, não sei o que aconteceu aqui, não. Então, eles vão lá, libertam periodicamente, resgatam aqueles que estão escravizados por aqueles monstros, e acontece depois que eles fogem da proteção e vão de novo se infundar naquele pântano, né, naquela água parada, suja, lodacenta, que se espalha no chão, né, chamado de charco. É uma escolha, é o livre-arbítrio. É aí, né, a Zenóbia destaca que é necessário o sofrimento, que ele solidifica a vontade, porque do jeito que está ainda, não é suficiente para eles realmente quererem sair dali. Olham bem, eles são resgatados. Estão me ouvindo? Agora sim, pode falar. Eles são resgatados, eles escolhem voltar. Por isso, a maturidade que o André tem que ganhar, e nós também, quando se Deus quiser, né? E Ele quer, claro, só depende do nosso esforço. E estaremos aí dessas paragens como auxiliares e não como vítimas dentro dessa lama.
Vamos fazer de tudo para isso, né, gente? Porque para isso é que a gente possa compreender que a espiritualidade sabe o que faz. Que os espíritos que estão lá, Ela caiu de novo. meu Deus do céu. Voltou, Cláudio. Voltou. A gente tem que confiar na experiência da espiritualidade. Antes de encontrar esse espírito, ela faz questão de esclarecer alguns tópicos. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Você está apertando algum botão aí para dar pausa? Está dando tipo uma pausa. Não, sabe o que está acontecendo? É que tem uma amiga minha lá de Passatempo que não para de me ligar aqui. Ah, tá. Então deve ser por isso. Eu estou Calma. recusando aqui, sabe? Eu estou recusando, mas ela não para de me ligar. Entendi. Então a gente tem que confiar na experiência da espiritualidade, né? Antes de encontrar esse espírito, ela faz questão de esclarecer alguns tópicos sobre esse irmão que iam fazer o atendimento. É um devotado amigo de Zenóbia, em outro tempo, irmão que ela deve trabalhar na atualidade através de tudo que estiver ao seu alcance. Mas, infelizmente, esse pobrezinho mantém-se em padrão vibratório do mais inferior. Não é à toa que ela, né, a Zenóbia, precisou do apoio desse grupo para conseguir fazer esse resgate. Trata-se do Padre Domênico, entidade a quem muito devo, né? Ela disse isso. Ele foi clérigo que se dedica ao sacerdócio, né? O padre, sacerdote. Menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim de seus dias. Quando ele começou nas lutas humanas, foi tocado por sublime esperanças na primeira mocidade. Porém, porque a vontade de Deus era diferente aos caprichos de homem apaixonado e voluntarioso, em breve ele caiu, e até hoje lhe valem os amargosos padecimentos. Depois do túmulo, recebeu as advertências para não cair nos erros que caiu, mas internou-se no lamaçal escuro dos erros voluntários. Diz ela que, por anos consecutivos, nos serviços de orientação que eles eram ministrados, mas pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conservava em minha alma, abandonei-o também à própria sorte, absorvida por sentimentos de horror. Minha decisão estabeleceu comprida pausa de tempo em nossas relações diretas. Mais de 40 anos rolaram entre nós. Só nesse tempo, seus sofrimentos acentuaram-se de maneira terrível e me obrigaram a mobilizar minhas humildes possibilidades em seu favor. Está muito tempo desencarnado e voltou da cruz, sendo uma situação angustiosa. Ocasionou desastres morais de reparação muito difícil e ainda permanece sensível às nossas exortações de amor e paz, porque ele permanece em oposição psíquica negativa. Precipitou-se terrível aridez do coração que envolvem forças que o aniquila e entorpecem cada vez mais ciclo vicioso daquela indiferença com a qual ele se apresenta, e para que não piore a situação, ela foi autorizada a incluí-lo entre os tutelares da instituição externa. Porque ele ainda não foi acolhido e, desse modo, conseguiu que alguns cooperadores lhe
atenuassem o movimento fácil. Fizeram ele ficar parado ao mesmo lugar sem que ele percebesse. Operações fluídicas magnéticas que tinham sido aplicadas nele e têm sofrido muito. Apesar dele ter ficado prostrado, deitado, parado, imóvel, ainda não modificou a mente, mantendo-se em pesadas trevas inferiores e subtraindo sistematicamente a qualquer esforço de autoexame. Ele se nega ou está incapaz de parar para pensar no interior dele, para investigar a própria consciência. O que diz ela, né, facilitaria sem dúvida algum repouso espiritual. E além desse alívio, ele precisava voltar, reencarnar. A situação mental dele é tão complicada que cria empecilhos para essa reencarnação. Já está tudo ajeitado. Ele vai voltar para ser filho do assassino dele. Assassino que, na verdade, também é vítima, porque ele prejudicou diretamente. Só que ele precisa dar uma melhorada antes que eles possam trazer ele para essa reencarnação compulsória, para que o organismo da mãe aguente. E essa mãe vai receber ele em uma atitude de resignação e lhe conferirá carinho, somente a nova personalidade, né? Se eles conseguirem, e esse é o objetivo, que um raio de luz lhe caiam algumas lágrimas e dê uma desabafada no coração. Ele vai conseguir experimentar novas percepções visíveis e provavelmente vai conseguir enxergar aquela que lhe foi genitora, porque ela vai ser chamada. Desde alguns dias, ele ouve a voz deles tal como um cego que não consegue ver ela, e deixa claro que ela, a Zenóbia, não pode se identificar perante a ele, para não lhe prejudicar o trabalho de redenção, que isso teria um efeito muito. Mas espero que essa noite muito possamos fazer em seu favor, com os valores da prece, aguardando ainda a prestação de serviço da clarividência da Luciana, para elevar os tons vibratórios dele, para que ele tenha condições de visualizar um pouco mais, para que ele dê uma abridinha no coração. E ela vai chamar mentalmente a Ederstina, que foi mãe dele, e ela está convencida de que, vendo a genitora, o Domênico vai se transformar em breves dias e conseguir se preparar para a reencarnação. E agora inicia-se efetivamente o trabalho, que é de tanta significação para ela, e por isso ela pede desculpas pelo caráter pessoal. Ela fala que não é fácil juntar um grupo tão harmonioso, e além disso, como o fogo etérico vai passar por aquela região e as paragens se modificam, muito eles perderiam provavelmente a oportunidade de resgatá-lo nesse momento tão importante. Estão me escutando? Ela não para de me ligar, meu Deus. Acontecendo alguma coisa. Eu, particularmente, eu não entendi muito bem isso aqui que falou, porque se alguém puder me ajudar, eu até marquei aqui, ó, como o fogo vai passar, né, o fogo etérico. Esse fogo
Cláudio, Perderiam isso é um aparelho que o mundo espiritual usa, chama-se fogo reparador. E a função desse aparelho é fogo mesmo, é energia elétrica, eletromagnética. E essa energia queima os miasmas, queima as nossas formas, pensamentos. E como o Domênico estava numa situação, conforme eles relatam aí, eles fizeram de tudo para manter ele num lugar só. Porque normalmente os espíritos movimentam nessa região lodaçal que você citou aí, mas eles criaram uma barreira para que ele não saísse do lugar. E quando o fogo reparador passa, ele queima tudo. Então, os raios solares adentram o ambiente novamente. Então, o mundo espiritual, os trabalhadores da Zenóbia, eles perderiam a localização onde o Domênico estava. Por isso, eles tinham pressa em resolver de fazer todo esse trabalho, e, para tanto, foi reunido as peças necessárias. A Luciana é uma médium. Sem a presença da médium, sem a presença do padre que faz parte da equipe, não tinha como realizar esse trabalho de resgate do Domênico. É isso. Ah, entendi. Mas olha que interessante, né? A Zenóbia pede desculpas pela ajuda e não fala assim, ó, obrigada pela ajuda, né? Ou a gente fala aqui, né? Ó, tô devendo uma para vocês aí, né? Não, ela fala, as palavras dela é muito assim, ó, muito importante. Eu fiquei até emocionada porque ela fala assim, ó, estejam certos de que serão meus credores para sempre. É assim muito profundo, né? Isso que ela falou, né? Então, eu achei muito interessante. O Domênico já tinha mais de 40 anos que ele estava na zona purgatorial. Sim, eu li isso aqui. Antes dele ser padre, ele ia casar com a Zenóbia. Lá na frente eles vão contar isso. E acabou que, por uma série de problemas, ele não casou com ela, ele acabou, né, a família da Zenóbia exigiu que ela casasse com outro, e ele acabou entrando para a Igreja Católica, né? E só que ele não conseguiu manter o celibatário. É isso. Entendi. Por isso que ela quis resgatá-lo, né? Tá fazendo esse esforço todo, né? É muita demonstração de humildade dela falar isso também, né? Para todos aqueles lá, né? É porque ela estava pedindo um trabalho pessoal. E olha que interessante, foi bom você lembrar isso, porque nós quase sempre estamos pedindo ao mundo espiritual alguma coisa pessoal. E ela se sentia incomodada. Olha que interessante. Nós não estamos falando de qualquer espírito, nós estamos falando de Zenóbia, que dirigia uma colônia, né? Uma colônia transitória. Então, ela tinha um monte de trabalhadores à disposição dela. E o mais interessante é que, olha para você ver, com todos os trabalhadores que ela tinha à disposição dela, ela não conseguiu remover o Domênico de lá. Porque ela precisava de um médium que entrava num estado de sonambulismo, e sem esse médium, sem a presença de um médium, que era a Luciana, ela não tinha como tirar o Domênico da situação. Por quê? Através da mediunidade, olha o que acontece. É isso que a gente tem que entender, o que verdadeiramente nós estamos fazendo nas reuniões mediúnicas. Ela foi ligada ao Domênico mediunicamente, tá? Que foi uma ligação fluídica. Essa ligação gerou um choque anímico nele. Com a presença da mãe dele, com a presença da Zenóbia, ele passou a ter forças mentais para poder relembrar o que ele fez. E aí nós vamos seguir, que você vai ver o que vai acontecer. Tá bom. Então, foi muita demonstração de humildade da parte dela ter falado isso, né? E sejam certos de que serão meus credores para sempre. Ela ficou muito agradecida, né? Olha o tipo de gratidão, né? Que os vínculos espirituais têm. Eles estão ali fazendo o serviço para ela, não custa nada para eles, né? Estão ajudando o irmão, né? E diante de seu exemplo cristão, viram 2 companheiros que velavam diante de alguém estendido no chão, né?
A mentora benevolente dispensou os 2 auxiliares, pediu que eles fossem lá se juntar ao grupo dos 20 companheiros, que estavam esperando mais distante. Zenóbia sentou-se na erva rasteira, colocando a cabeça do infeliz no regaço no seu colo, carinhosamente, né? André descreve que Domênico trajava burrel, esfarrapado e negro, uma veste de sacerdote. Exibe uma face horripilante, apesar da sombra, dava para ver os traços fisionômicos que inspiravam compaixão, cabelos em desalinho, olhos fundos na caverna das órbitas, boca e nariz tumefactos, inchado, em horrível máscara de ódio e indiferença. Desculpa. Apesar dela ter colocado ele com a cabeça no colo, não acusou nenhuma emoção diante do contato daquele colo amoroso e nem percebeu a presença amiga. De olhar parado no espaço, num misto de desespero e zombaria, parecia uma estátua indiferente, vestida de farrapos horríveis, pavorosos. Zenóbia chama ele, repetidas vezes, até que ele percebe alguém chamando, como se fosse um áudio muito longe, e pergunta: quem me chama? Ó poderes orgulhosos que desconheço, deixai-me no inferno. Não desejo o céu reservado a predileto. Pertenço aos demônios do abismo, né? Disse Domênico, né? Não me perturbem. Odeio, odiarei para sempre. E ela tenta de novo falar com ele, mas ele não se apercebeu. Ele estava, ô Vicente, esse pedaço aqui, ele estava muito. Como que eu não estou sabendo expressar a palavra. Ele estava assim, muito para si mesmo, né? Ele não estava enxergando, né? Não, ele não via Zenóbia, não. A condição. A gente precisa entender esse negócio da sintonia. Sintonia é igual estação de rádio. Você vai rodando como diz, o botãozinho lá, e ele vai te mudando de estação. Cada espírito, de acordo com a visão dele, de acordo com a forma de vida dele, ele fica numa sintonia diferenciada. Então, o Domênico, por mais esforço que Zenóbia fazia, ele escutava como se fosse alguém chamando ele distante, e ele não definiu quem que era. Não conheceu ela, né? Isso, ele não reconhece. Ele não tinha a menor capacidade naquele momento ali. Por quê? Porque ele começou, a Luciana já tinha ligado a ele. Então, ele estava recebendo os primeiros choques anímicos, né? Ânima é vida, é o choque de vida. E era o momento dele começar a despertar. Aí vão acontecer os fatos que ele vai voltando à realidade. Então, é por isso que ele fica, né? Desculpa, muito agitado. Ele fala assim, malvados, né? Gozam no paraíso enquanto sofremos dores ardosas, né? Hão de pagar. Deram-me direitos ao mundo. Prometeram-me a paz celestial. Conferiram-me privilégios sacerdotais e precipitaram-me na... Né? Apesar das palavras deles, Zenóbia não se abalou e falou que ia fazer uma prece pedindo a Jesus que restituísse para ele, pelo menos por alguns momentos, o dom de ouvir. Zenóbia faz uma intensa prece e André destaca mais uma vez que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Quando a prece é feita de coração, né? Não é aquela prece falada, né? Pai nosso, né? Vai falando, né? Mas tem que falar do coração, né? Não importa o que você vai falar, né? Depois dessa súplica, André observa que de todos irradiavam forças brilhantes que alcançavam o tórax de Zenóbia, reforçando suas energias. E de suas mãos saíram raios diamantados. E ela colocou na fronte, né, na testa dele, né,
e chamou ele novamente. Ele demonstrou que percebia uma audição diferente. Fez um esforço para se lembrar e perguntou: quem está aqui? Zenóbia respondeu: somos nós que trabalhamos em teu favor, a fim de que obtenha paz e luz. Só que ele continua reclamando que foi atraído em seu ministério sacerdotal. Negaram os direitos prometidos, e agora que querem de mim, lastimar-me, não preciso compaixão alheia, acolher-me, impossível. Zenóbia pede para Hipólito falar com Domênico, para que sua voz não seja reconhecida. E ele diz: não te rebeles contra a determinação da justiça divina. E Domênico responde: justiça? E Hipólito continua falando, chamando ele a uma lucidez, né? A consciência é juiz de cada um de nós. E coloca para ele que ele vai receber o auxílio através de uma alma que vai poder lhe mostrar os lugares ocultos de sua mente, para que ele mesmo possa, com a sua consciência, visualizar na sua mente os seus próprios erros. E todos eles ali entraram em uma oração profunda, pedindo ajuda de Deus, nosso Pai, e do nosso Mestre Jesus, para que os trabalhos de auxílio que estavam sendo feitos ali pudessem acontecer da melhor forma possível. Foi isso que eu consegui aqui tirar um pouquinho, viu, gente? Vocês me desculpem aí, mas eu consegui ver aqui nesse capítulo. Seria bom a gente, esse capítulo aí, esse capítulo aí, pelo que eu vi aí, você está encerrando ele, né? Que aí entra no outro capítulo já do processo mediúnico, vamos assim dizer. Mas seria muito bom a gente tentar trazer isso para os nossos dias. Nas reuniões mediúnicas que nós fazemos, o procedimento é o mesmo. Vocês imaginam, por exemplo, nenhum espírito, mesmo estando nas zonas purgatoriais, ele deixa de ter assistência. Esse espírito tem uma mãe, se não é uma mãe consanguínea do presente, ela pode ser do passado, né? Porque não quer dizer que nós viemos com as mães sempre as mesmas, sempre, ou que nós viemos com os pais, não tem nada disso, não. A gente muda de posição. Então, tem sempre alguém que vai amar aquele espírito criminoso que está ali nas zonas purgatoriais. Então, assim, tem muita informação aí. Voltando lá atrás, por exemplo, nós vamos ver a questão da Zenóbia aí. Zenóbia, com toda a capacidade, ela não conseguiu tirar ele de lá. Por quê? Por causa dos laços que prendiam os dois. Os dois estavam ligados a um laço de experiência passada. Então, ela sozinha não conseguia. Outro detalhe muito interessante, a gente pode observar que na hora que a Zenóbia começa a conversar com o Domênico, tinha dois companheiros que ficavam lá cuidando do Domênico o tempo todo. Ele não estava sozinho. Então, eram dois espíritos lá da colônia, né, da casa transitória, que estavam ali tomando conta do Domênico. Estava por conta dele, 24 horas. Olha que interessante. Por quê? Porque era um trabalho que já estava sendo feito há mais de 40 anos. E Domênico não despertava de jeito nenhum. Só que nos últimos tempos, conforme diz a leitura, ele começou a despertar, ou seja, ele começou a acender uma luzinha de arrependimento do que ele havia feito. Porque ele aprontou muito usando a batina. Ele teve... lá na frente a gente vai ver isso. Mas ele acabou envolvendo com uma mulher, ele teve filho com ela,
ele sendo padre, e é uma confusão bastante grande, né? Mas... Vicente, Oi. eu tenho uma dúvida a respeito disso, que você falou que ele custou a acordar, né? Sim. Essa questão de arrependimento. Então, assim, sempre eu aprendi, ouvi falar e cheguei à conclusão de que o umbral, ele está em nós, não é um lugar físico, é um lugar que a gente se coloca mentalmente, né? E para a gente se colocar num lugar de punição, a gente tem que ter arrependimento. Só que a maioria das pessoas, dos espíritos que chegam no umbral, acredito eu, que são criminosos, que não têm a menor noção do que fizeram, ou têm remorso, qualquer sentimento desse tipo. Então, é o seguinte, se eles não têm arrependimento, eles voluntariamente não se colocariam num lugar tão terrível. Como que eles chegaram lá? Você entendeu minha dúvida? Entendi. É isso que a grande maioria dos homens ainda não entenderam. Vamos pegar o Evangelho de Jesus. Jesus diz assim: aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Tá? Está escrito lá no Evangelho. Mas o que acontece? A punição não é divina, não. A punição é da nossa consciência. Então, no momento em que eu desencarno, mas eu estou com a minha consciência pesada, pelo menos pelo que diz a espiritualidade, a grande maioria dos espíritos que desencarnam são resgatados, sim. Eles são conduzidos a um hospital para tratamento e tudo mais. Só que, dependendo dos crimes que esse espírito cometeu, o resgate dele para conduzir ele para um hospital seria quase que inválido, nulo. Então, por questão de lei, não é alguém que pega ele ali, leva ele e põe lá nas zonas purgatoriais, não. A própria consciência dele é que joga, que coloca ele lá. Ele não precisa de caminhar. Sintonia e atração, ué. Tá certo? Igual um ímã. Isso. Mas é essa que é a minha dúvida. Patrícia, porque a gente tem um grave defeito. Como nós estamos acostumados a caminhar, pegar carro, pegar avião, a gente acha que depois da morte, que as coisas também funcionam assim. Então, nós estamos acostumados. O espírito não anda. Olha que interessante. Porque ele não tem perna para andar mais. E se ele é um criminoso, igual ela falou, ele vai vibrar numa faixa igual do rádio, que ele vai automaticamente ser ligado ali. Não é por questão de arrependimento, não. É pelo tipo de pensamento que ele tem, tipo de sentimento que ele tem. Entendeu? Aí ele vai ser igual um ímã. Gruda igual um... Entendeu? Porque, na realidade... Agora eu entendi. Porque o umbral, Patrícia, umbral é estado de consciência. Mas sim, por uma questão de bondade divina e misericórdia divina, olha como é que acontece. Então, por essa misericórdia, ele permite que os seus iguais, que os seus pares, possam ficar em um determinado ambiente. Tanto é que a Cláudia relatou ali, o local onde eles estavam era um lodaçal, tá? Um ambiente com água e lodo. Tanto é que, eu não sei se vocês lembram, a Zenóbia senta na grama e coloca a cabeça do Domênico no colo dela. Então, ou seja, grama é terra. Então, a gente tem a ideia de achar que o umbral é lá. Umbral não é lá. Umbral são regiões que estão no entorno da Terra, tá certo? A gente costuma dizer o seguinte, na crosta terrena, né? Então, mas não é um lugar construído por Deus. É um ambiente construído por nós. Agora, olha que interessante. Quando as energias que são armazenadas
quando nós vamos gerando os nossos pensamentos criminosos, e essa energia vai condensando, e os umbrais ficam impossíveis de movimentar lá, vamos assim dizer, na crosta planetária, o que o mundo espiritual faz? Eles têm que vir com o fogo para queimar as formas, pensamentos. E no momento em que eles estão queimando essas formas, pensamentos, os espíritos, por conta própria, eles saem daquele lugar. E aqueles que não conseguem sair, eles são todos queimados. É igual você pegar um lote vago com um mato de 1 metro de altura e passar uma roçadeira. Isso aí. É por isso que muita gente tem a sensação, olha que interessante, ele tem a sensação de que ele queimou no fogo do inferno. Então vamos entender isso. Olha que interessante. A mente dele colocou ele no inferno. Porque ele conheceu, mesmo você vivendo num vale de lágrimas que é a Terra, mas pelo menos aqui ele comia, ele bebia, ele matava a sede, ele tinha uma relação humana boa com as pessoas. Então ele tinha uma vida aparentemente feliz numa visão humana, ok? A partir do momento em que ele morre e ele se achava no direito de receber bênçãos, porque ele foi padre, e essas bênçãos não chegaram, o que aconteceu? Ele ficou revoltado. Então, aí naquele ambiente que normalmente esses espíritos vão se manter, a forma pensamento que nós geramos aqui na Terra e que eles continuam gerando, ela vai tornando-se uma nuvem escura, de tal maneira que a espiritualidade, quando precisa sair do âmbito espiritual para descer até a Terra, eles têm dificuldade. Aí é que vem o aparelho para queimar aqueles miasmas mentais, para eles terem condições de realizar os trabalhos que são feitos aqui na Terra. Nós podemos notar que, de vez de outra, a Terra fica mais difícil de viver nela, por causa dessas formas, pensamentos. Você imagina o planeta inteiro só com forma, pensamento escura, né? E com forma mental criminosa. A espiritualidade tem grandes dificuldades de adentrar aqui. Inclusive, o André Luiz, ele fala que o planeta fica de tal maneira, é como se eles estivessem indo ao fundo dos oceanos, de tão pesado que se torna. Sérgio, uma coisa que eu percebi também, olhando por um outro lado, né? É a paciência que os espíritos, os bons espíritos têm, né, conosco. Porque ficar 40 anos ao lado do camarada ali, o cara lá com a lamúria danada, ficar 40 anos esperando o camarada, tem que ter uma paciência de Jó, viu? É isso mesmo. Mas, William, são palavras de Jesus. Jesus veio à Terra, Jesus está na Terra, não é para os sãos, não. Ele está aqui para os doentes. Esse que é o detalhe que a gente precisa de entender. Então, esses espíritos que estão ali há 40 anos cuidando do Domênico, estão realizando um trabalho. Olha para você ver, 2 espíritos por causa de um só. Então, o mundo espiritual não perde tempo. A gente é que não tem olhos para ver tudo isso, sabe? A gente é que não tem olhos, infelizmente, né? Outra coisa que eu fico pensando também é o seguinte, Vicente, por exemplo, nós aqui encarnados, que às vezes a gente se coloca também nesse estado mental, né, que não nos deixa sair, às vezes, de um estado depressivo, sei lá, vários estados, né, que às vezes a gente pode estar passando na vida e a gente não se fica muito preso a certas coisas, né? O grande problema é que nós não gostamos de problema. Então, a gente quer se ver livre de qualquer problema de imediato. E esse é o nosso grande problema. Porque, olha para você ver, a gente escuta dos espíritos o quê? Gente, a Terra é um laboratório. O que se faz dentro de um laboratório? É experimentação. Nós estamos aqui, nós não somos espírito amante, nós ainda não amamos ninguém, não. A gente não respeita o outro. Nós não respeitamos o ambiente. Olha para você ver, se nós amássemos, nós não lançaríamos pensamentos negativos no planeta, não.
nós não geraríamos nada que fosse causar mal a tudo que é criado. Tem um livro da Caena que chama Chão de Rosas. Não chega. Caena é Canção da Natureza. Estela lembrou aqui. O livro Canção da Natureza, da Caena, ela relata, ela fala dos insetos que existem no âmbito espiritual e que eles ficam numa determinada altura e eles alimentam das formas, pensamentos nossos. Só que eles não dão conta. Aí a gente pergunta assim, por que nós tivemos Covid? Por que de vez em quando nós estamos aí... Olha para você ver, o Aedes aegypti existe aqui na Terra desde quando? Mas por que nós estamos tendo dengue, chikungunya? Por quê? Porque nós não educamos mentalmente. As enfermidades que nós convivemos com elas não tem nada a ver com Deus, tem a ver com nós próprios. Então, o que acontece? Nós não queremos problema. Então, por exemplo, eu tenho alguém que está doente comigo. Eu estou ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, cuidando daquele doente. Uma hora eu encho e passo a bola para outro. Eu não vou mexer mais. Eu não tenho... Isso não é responsabilidade minha. Dane-se. Né? Por que a maioria dos casamentos acabam se desfazendo? Porque nós não estamos dispostos a conviver com o problema. E aí, o que acontece? Nós adiamos a oportunidade, porque é na convivência que nós vamos, é no atrito que nós vamos aprender. Nós vamos melhorar, nós vamos crescer, nós vamos ver os nossos próprios defeitos. E funciona assim. Você pega, por exemplo, numa reunião mediúnica que nós hoje participamos, a manifestação dos espíritos. Quantos doutrinadores querem resolver tudo ali em 10 minutos de conversa? Não vai resolver. Quando o espírito chega ali, então vão lembrar de Domênico, quando o espírito chega ali, ele chega cego, surdo, mudo, e ele ainda está lá no ambiente onde ele não saiu. A ideia nossa é tão materialista que nós achamos que o espírito, às vezes, está... muitas vezes ele está presente, mas muitas vezes ele não está ali, perispiritualmente falando. E a gente precisa de tirar disso aí lição para o nosso dia a dia. Vicente, Oi. você falou que quando o fogo etérico passa, né? O que acontece com aqueles espíritos lá que não conseguem sair dali? Às vezes eles estão ali... eu não completei, desculpa. Não sei. Então, quando o fogo reparador passa e queima, ele queima mesmo um monte de espíritos, ele queima o perispírito. Aí é que surgiu a ideia. Primeiro, o espírito já se sente no inferno. Domênico, nos relatos dele, ele fala lá, vocês me lançaram aqui, vocês me lançaram, eu faço jus, né, às benesses do céu, e, no entanto, eu estou aqui no inferno. Olha que interessante. Quando o fogo reparador passa, ele queima esses espíritos. E aí é que eles relatam que, além de estar no inferno, que eles viveram, que eles foram queimados, mas o interessante é que eles não pararam de pensar, mesmo estando queimados. Pois por que Deus permite que esses espíritos estejam queimando? É para queimar os miasmas que eles criaram no duplo etérico deles. A aura deles está toda inundada de pensamentos e é só aquele fogo ali que vai ajudar ele a sair daquela situação, porque ele não consegue. Tem espírito que fica ali 200 anos, 300 anos. É o famoso remédio amargo. É, o remédio amargo. A gente tem uma ideia de tempo, né? Você vê, os 2 espíritos ficaram lá 40 anos ajudando ele. Mas 100 anos, 200, 300 anos... Nós já recebemos espírito lá em reunião mediúnica e, calculando pelo que ele relatou, a gente tinha mais de 500 anos que ele estava na zona purgatorial. É ele que se colocou lá e ele não quer sair. Você pega líderes das zonas purgatoriais, existem líderes ali que já estão ali há mais de 1000 anos. Porque a gente acha que a zona purgatorial, que ela não tem liderança. Ela tem sim.
A gente é atraído por questão de sintonia, nós somos atraídos por lá. Mas a partir do momento em que nós atingimos as zonas purgatoriais, ali tem leis que são criadas por aqueles líderes de falange e que eles não deixam o pessoal sair de lá, não. Vicente, aproveitando, já que a gente está falando de sair do umbral e tudo mais, pensando que nós já estamos nos aproximando aí, né, segundo Chico Xavier, do mundo de regeneração, por volta de 2057. Se a gente pensar, é muito pouco tempo, né? Sim. E pelo conceito que a doutrina espírita dá no mundo de regeneração, seria um mundo de convalescência, né? Onde os espíritos, teoricamente, vão ficar ali mais se recuperando de toda a tribulação que passou ao longo da sua existência. No mundo de regeneração, por exemplo, não teria mais provas? Não, a prova continua. Continua? Porque, na realidade, é o seguinte, o fato de retirar daqui alguns espíritos, isso só vai amenizar a região, vamos dizer assim, a região do planeta Terra, ele vai amenizar. Olha para você ver, nós estamos num mar de pensamentos. Por que tem muita gente em depressão? Vamos falar de depressão. Por que a grande maioria da humanidade está depressiva? Porque nós estamos num mar de pensamentos de depressão. Depressão não deixa de ser fuga. É fuga de sua realidade. Pode falar o que quiser, mas é uma fuga. É uma fuga. Você está fugindo de sua realidade. Aí o que acontece? Você imagina... Vamos ver, nós somos 8 bilhões. Você imagina 7 bilhões de pessoas, vamos colocar só metade. Vamos imaginar aí 4 bilhões de espíritos em estado de depressão, gerando negatividade mental. Tudo isso é julgado no planeta. Aí você pega aqueles que têm tendência para diversos crimes. Aí você pega aqueles que querem tirar todo o prazer da terra. Então, esses pensamentos eles vão aglutinar de tal maneira que eles têm um peso violento para nós. Na regeneração, aqueles espíritos que normalmente não conseguiram melhorar a sua forma mental, que ainda insistem em se manter no crime, vamos deixar isso claro, que ele insiste em se manter no crime, ele é retirado do planeta e degradado para aqui, para um outro planeta. Como aconteceu na Terra lá atrás, no passado. Então, o fato de você ser degradado não quer dizer que você volta para o planeta Terra, não. Você pode voltar, mas aí você tem que voltar em melhores condições. Então, a questão da Terra é toda mental. Então, olha para você ver, você imagina o trabalho. Se nós imaginarmos o tamanho da Terra, você imagina o trabalho que é para queimar as formas, pensamentos que vão aglutinando aqui no planeta. Sim, mas eu estava pensando assim, a questão eu fiz uma pergunta errada. No mundo de regeneração, tem expiação? Não, escuta só. A prova e a expiação, ela ainda vai continuar. O fato do planeta ter atingido a regeneração não quer dizer que nós já viramos anjo, não. Uma peneirada grossa, depois a peneirada fina. Eu pensei assim, está todo mundo lascado, ninguém vai ficar no planeta, vai todo mundo embora. Não, é uma peneirada mais grossa, da trama mais aberta. Depois vai só fechando a trama. Na realidade, o planeta tem mais gente boa do que a gente é ruim. A tendência, a questão toda aqui, William, se a gente pensar bem, as pessoas com tendência ao crime, elas não são muitas, não. A nível de percentual, eu estou para te dizer que é perigoso chegar aí, não dá 10% da humanidade, com tendência ao crime. Mas esses 10% fazem um estrago. O problema é que o bem é tímido. Nós somos tímidos. E o grande problema, se você pegar o Evangelho, Jesus fala assim, não confiei nos homens.
Está lá escrito, isso é em palavras, está grafado. Não confiei nos homens. O que nós fazemos aqui na Terra? Nós criamos aqui líderes irresponsáveis. E aí nós ficamos tímidos. Você pega lá um Putin, que está criando uma guerra lá, o mundo está todo tímido. Ou seja, não é comigo. Aí o que acontece? Você pega os russos ali, o que eles têm para fazer? Nada. O poder está na mão do outro. Agora, eles querem sair da zona do conforto e poder promover uma guerra interna lá contra o presidente da Rússia? Não. Nós pegamos nos países a irresponsabilidade dos seus dirigentes, a começar pelo Brasil. O Brasil está cheio de político irresponsável. E nós somos responsáveis por isso. Nós somos culpados. Porque aqui nós elegemos homens. Nós não estamos preocupados com o país. E quando a gente fala do país, a gente está falando dos nossos irmãos que fazem parte desse planeta. Então, nós ficamos criando o quê? Outro dia eu escutei do Ezequiel dizendo: a política está presente em toda a criação de Deus. E realmente está. A politicagem, não. A politicagem é uma questão humana, é uma criação humana. E olha para você ver, nós criamos aqui na Terra, que já foi dito para nós também, nós somos amantes da politicagem, somos amantes do futebol. Então, nós criamos uma série de situações onde nós alimentamos as paixões, e as paixões inferiores. E aí nós vamos sofrer mesmo. Nós vamos sofrer. Eu não sei se vocês viram uma reportagem, o Brasil perdeu em 2022 300 jovens que morreram por causa de futebol. É o fim da picada. As torcidas organizadas marcam um lugar para encontrar e se matam. É até difícil de acreditar nisso. Então, olha para você ver a nossa responsabilidade. A política desse ano, por exemplo, do ano passado, o que ela fez? Ela dividiu o movimento espírita. E nós chegamos à conclusão, sabe qual? O movimento espírita com todas as informações que nós temos. Porque uma coisa é você ser religioso, outra coisa é você ser religioso com informação. E no movimento espírita, nenhum de nós pode negar que nós não temos informação. E nós temos essas informações bem esclarecidas. O movimento espírita se dividiu por causa de Lula e Bolsonaro. Não foi por causa de governo. Foi por causa de pessoas. É um absurdo isso. Então, a gente precisa de entender o seguinte. Jesus diz assim: meus filhos serão conhecidos por muitos se amarem. O que é se amar? É respeito, é se compreender. Ah, não, se você não pensa como eu, você está fora. E ao contrário, nós todos pensamos às vezes diferente, mas nós temos que nos unir. Os políticos fazem no nosso país o que eles querem. E nós estamos aqui tranquilos, numa boa. Não, está tudo bem, pode fazer. Pode roubar, pode matar, pode fazer o que quiser, porque não tem problema. Não é comigo. É conosco, sim. E nós somos responsáveis. Vamos lembrar lá em Nosso Lar. Nosso Lar, quando começou a surgir a politicagem lá em Nosso Lar, o que aconteceu com a governadoria? Mandou prender todo mundo. E isso eu estou falando de um lugar, de um ambiente com 10 milhões de espíritos e que funciona perfeitamente. Prendeu todo mundo. Aí, depois de todo mundo, dos anarquistas presos, aí foram conversar com todos eles. Por quê? Porque eles estavam atrapalhando o trabalho. Olha como é que as coisas funcionam. Então, é diferente. Então, nós precisamos se unir as nossas forças para o trabalho, para o amor, né? Integrarmos, sim. A política é importante. Nós não podemos fugir dela, não. Mas nós não podemos ser, como diz o Ezequiel, mais um na multidão sendo empurrado. E a grande maioria de nós fazemos parte de uma multidão que é empurrada.
E isso é muito grave. Isso aí. Bom, então estamos terminando o nosso estudo de hoje. Próximo capítulo é o capítulo 7, né, Vicente? E leitura mental. Eu queria convidar a Andréia para fazer esse estudo do capítulo 7. Peraí. Ela está aqui hoje? Não, né? Tá. Tá aqui. Ela tá aqui, eu estou vendo ela. Oi, Andréia. Bom, está escolhido. A Andréia para fazer no próximo domingo. Andréia? Tá presente? Ela tá ligando o microfone lá. Ligou. Pronto. André, o microfone dela agora foi ligado. Beleza. Então, tranquilo. Então vai ser Andréia, o capítulo 7, né? Sim. Ok. Leitura mental. E é um capítulo muito bom, porque ele dá sequência aí no que Cláudio estudou, e é realmente um capítulo muito bacana. Eu acho que André vai ser muito bom ela falar para nós. Vicente, antes da gente finalizar, então, depois aquela questão que você falou do capítulo 15, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai comentar mais alguma coisa ou não? Bom, por incrível que pareça, a gente leu aqui, é o capítulo Fora da Caridade, não há salvação, né? Isso. Depois que a gente falou aqui, isso foi há 15 dias atrás, algumas pessoas andaram me ligando, conversando comigo, inclusive o próprio Adelso na segunda-feira, que coincidiu que eu estava falando, eu citei o capítulo lá, no estudo da segunda-feira, e o Adelso virou para mim e falou assim, olha, que coincidência, eu vou falar do mesmo assunto hoje. Não tem coincidência, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Jesus vai voltar, sim. Ele não vai reencarnar. Ele vai materializar. Ele tem recursos para isso, tá certo? Ele vai materializar. Ele vai se tornar visível para as nações. E outro detalhe, ele não vai estar sozinho no trabalho. Então, quando ele materializar, os homens não terão, os dirigentes dos países não terão como ir contra Jesus. Então, eu nunca imaginaria que ele realmente voltasse à Terra e materializasse para dar continuidade ao trabalho que ele iniciou há 2000 anos atrás. Então, quando você fez a pergunta aí, você foi muito feliz sobre o mundo de regeneração. Nesse processo do mundo de regeneração que Jesus vai ter condições para poder materializar na Terra. Enquanto isso, pode ter a certeza de que todos os espíritos que estão nas zonas purgatoriais vão ter a segunda chance de serem resgatados, e isso já está acontecendo, conforme a espiritualidade já foi dito. Inclusive, os espíritos superiores têm dito o seguinte: os umbrais estão sendo vasculhados, e aqueles espíritos que estão com chances de poder repensar seus valores, de renovar seus valores, estão reencarnando na Terra, tá certo? Para ter a última oportunidade. Esses espíritos que desencarnarem, ligados ao crime, que não tem mais jeito para eles na Terra, eles já estão sendo degradados daqui para outro planeta. Então, o processo já iniciou há muito tempo. Entendi. Porque a Terra precisa, olha para você ver, ela tem que receber aí quase 30 bilhões de espíritos. Então, para esses espíritos nascerem na Terra, não tem como nascer todo mundo. Vocês lembram do Ezequiel falando que nós vamos ter o corpo
bem diminuído, para que os espíritos possam, numa quantidade maior, nascer aqui, esse já faz parte do processo da regeneração. Ele falou que nos próximos 200 anos, né? Sim. Daqui a 200 anos, aproximadamente, vai ter 40 centímetros, 50 centímetros. Isso. Então, nós vamos ter que voltar, né? Nós vamos estar aqui. Pelo visto, vou ter que continuar baixinho, né, Vicente? Tem jeito. É isso que eu ia falar. Eu falei, já comecei esse processo, nessa encarnação. Então, essa lição realmente ele está falando disso, né? E essa separação de bode das ovelhas, isso é um termo que era muito usado no passado. Ovelha, ele faz parte da mansidão, de pureza. E o bode, né, isso numa visão deles, de interpretação. Não é o animal, mas é uma interpretação. Tá? E isso vem lá dos resquícios dos deuses, né? Os deuses que eram vingativos, ele tem a aparência de um bode. Então, Jesus pegou a referência por causa disso. Ô, Né? Vicente, mas o que exatamente, em que pedacinho do texto que você leu, que você tirou essa conclusão de que Jesus vai voltar materializado? Onde foi que foi o clique ali? Tá aqui, ó. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Porque, na realidade, é o seguinte, quando ele materializou a primeira vez, ele não perdeu a glória, não. Ele era o Cristo materializado. Mas o que nós fizemos com ele? Pusemos ele na cruz. Matamos ele. O que ele fez? Ele implantou uma nova lei na terra, a lei do amor. Aí ele diz, reunidos diante dele, as religiões vão cair por terra. Sabe por quê? A terra não terá mais lugar para as religiões. Por quê? Porque cada religião, ela busca o seu interesse. Ela não busca interesse popular. Ela não busca interesse das pessoas. Então, aqui, as nações vão estar diante dele. Aí ele fala, vai separar uns dos outros. O que é essa separação? É o desencarne. Aqueles que não estão dispostos a mudar, eles vão se revoltar, eles vão tentar promover guerras e eles vão acabar morrendo nessa guerra. Por quê? A Terra não terá mais condições. Então, olha para você ver, quando Jesus passou pela Terra, muitos de nós questionando, mas se ele era o Cristo, se ele era o governador da Terra, por que ele não pegou os seus anjos para agir contra o poder da época? Aqui está respondendo isso. Porque naquela época os homens não estavam preparados para isso, mas agora estão. O Evangelho já completou mais de 2000 anos. Então, aí ele fala... Ou seja, ninguém está desavisado mais. Não. Olha para você ver. Lá em Jerusalém, quem que era dado em sacrifício? As ovelhas. As ovelhas que eram sacrificadas, não eram os bodes, não. E colocará ovelhas às suas direitas e os bodes à sua esquerda. Esquerda é o quê, gente? Esquerda é outro planeta. Bom, é isso aí. Interessante. Como se diz, agora tem que aguardar, né, Vicente? Aguardar. O William que está morrendo de medo desse degredo, né? Que eu tô vendo. Eu fico Tipo assim, qual que é o critério qual que é o critério de quem vai ficar? É isso? Você está preocupado? Não. Aquele negócio, fico pensando como é que seria, entendeu? Ô, William, A gente vai passar nesse com toda sinceridade, eu nem me preocupo nem um pouco com isso. Sabe por quê? Eu tenho me esforçado para ser melhor. Não é para fazer o bem, não, porque a gente não faz bem ainda, não. Nós somos assistencialistas. Nós ainda não estamos fazendo bem. Porque o bem, nós teríamos que realmente abdicar até, às vezes, de nós mesmos.
Quando a gente estuda que eles falam que uma mãe tem sim a condições de amar, é porque ela, na materialização do filho, ela às vezes abdica de si mesma a favor daquele filho. Mas nessa abdicação, o que acontece? Ela acaba tendo aquele filho como um material de propriedade sua. É aí que está o problema. Então ela passa a ser dona do filho. Se esse filho morre, acabou. Ela morre junto com ele. Aí já é uma paixão. Então o amor foi transformado, né? Aquele amor que poderia realmente ser. Então, se a gente está trabalhando e esforçando para ser melhor, esse é que é o detalhe, esforçando para vencer as nossas próprias imperfeições, porque a imperfeição, ela é humana, a perfeição é divina. O que é a perfeição em nós? São os valores que nós carregamos. Agora, nós ainda somos orgulhosos, vaidosos, presunçosos, nós não gostamos que ninguém aponta defeito nosso, nós não gostamos de ser criticado, nós não admitimos que ninguém pise em nós. Esse é o detalhe. Então, nós reagimos a tudo que não nos agrada. Tudo que nos desagrada, nós reagimos. E reagimos negativamente, porque é o reconhecimento de nossas falhas. Infelizmente, é assim. Então, na realidade, nós temos que tentar esforçar para sermos melhores. Essa é a ideia. Isso aí. Continuemos o trabalho. Então, vamos encerrar então o estudo de hoje. Pediu você fazer a oração, Vicente? Pode fazer a oração para nós hoje? Exatamente. Deus, nosso Pai, queremos aqui neste momento te agradecer pela vida, pela convivência, por todos aqueles que estão lado a lado conosco, nos auxiliando no despertar de nossos valores. Te agradecemos, Deus, pela paciência, pela tolerância, de aguardarmos em nosso tempo, para que o amor como um sol, como um grande sol, possa brotar em nós e que possa fazer luz, não só para nós, mas para aqueles irmãos que ainda insistem em permanecer na escuridão da ignorância de si mesmo. Te agradecemos aqui pelo dia de hoje, onde comemoramos o Dia dos Pais. E se tivermos de fazer a grande comemoração, nós só podemos comemorar a tua presença em nossas vidas, que não deixa de nos ofertar a todo instante o alimento necessário para podermos, sim, alimentar a nossa alma e sermos melhores. Por toda a vida, por tudo que palpita, por tudo que movimenta na natureza, nós te dizemos, Pai, obrigado. Pelos filhos, pelos amigos, pelo ar que nós respiramos, pelo planeta que nos recebe, mesmo sendo ingrato com eles, por todos os animais que estão aqui, também trabalhando para o equilíbrio da Terra, pelos grandes, pelos pequenos, por aqueles que nós não vemos, por todas as vidas que estão nas águas, nos ares, por tudo aquilo que nós ainda desconhecemos, nós só podemos te dizer obrigado, Senhor. Obrigado em especial por estarmos vivos, por podermos hoje entender que a morte é uma ilusão nossa de materialista e que o existe é apenas a vida. E assim como disse Jesus, Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e amado nome, seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todos os círculos espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas faltas e ensina-nos a perdoar os nossos irmãos ofensores. E não nos deixeis cair em tantas faltas. Ajuda-nos, Senhor, no esforço de cada dia, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Assim seja.
Que assim seja. Obrigado, Vicente. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Boa Até noite. o próximo domingo. Fiquem com Deus. Obrigada pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. Com Deus, Obrigado, todo mundo. Cláudia. Foi muito bom o estudo, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada. Aqui é o seguinte, todo mundo está tendo a oportunidade de poder colocar, né, o que está aprendendo, ou seja, o nosso estudo aqui é participativo. Então, aqui não tem nenhum de nós é mestre. Nós estamos todos aqui como aprendizes. E cada um vai trazendo sua parte e nós vamos gerando um conjunto. Tá bom? Muito obrigada pela. Ok, então. Gente, bom domingo para vocês. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Tchau. Boa noite, Ô, pessoal. Vicente, depois Oi. eu te ligo lá. Eu conversei Tá com bom. meu cunhado hoje. Beleza, então.